Bueno, então está na hora de ver circuito elétrico. E o que é circuito elétrico? Nada mais é do que uma conexão entre diferentes dispositivos e cada um desses dispositivos desempenha um papel diferente no teu circuito. A gente tem alguns elementos aqui, algum desses dispositivos, eu vou mostrar para vocês o que cada um faz, qual é o papel de cada um deles. O primeiro é o gerador. O gerador pode ser uma pilha, uma bateria, pode ser a tomada. Qual é a função do gerador? É estabelecer uma DDP no circuito, uma diferença de potencial, que vai organizar o movimento das cargas elétricas que vai fazer a corrente circular pelo circuito. Cada um desses dispositivos ele pode ser substituído por um símbolo dentro do circuito elétrico, a gente não tem que ficar desenhando toda vez isso aqui, a gente pode fazer de maneira mais esquemática. E o símbolo do gerador é esse aqui, que eu vou desenhar para vocês. O polo maior é o polo positivo e o polo menor é o polo negativo. Só lembrando que a corrente convencional vai circular do polo positivo, vai sair do positivo e vai entrar no polo negativo. Sempre nessa ordem. É um conceito errado dizer que a corrente sai daqui, que a corrente está armazenada aqui na bateria, esperando ser ligada para poder sair e circular. Mas é um conceito, embora errado, ele serve bastante, ele ajuda bastante a gente conseguir resolver alguns exercícios. Então, aqui no nosso desenho, a corrente sai do positivo e entra pelo negativo. Ok? Só deixa eu mudar a cor disso aqui, que não ficou bem claro, né? Aí, melhorou. Ok. Outro elemento é o fio condutor. Qual é o papel do fio condutor? O fio condutor é que vai fazer a ligação entre os elementos do circuito. Esse fio condutor é por onde vai circular a corrente e a gente vai considerar que o fio condutor é sempre ideal. O que significa o fio condutor ser ideal? Que ele tem resistência igual a zero. A resistência do fio condutor é nula, ela não conta nos nossos cálculos. Outro dispositivo é a chave, e qual é a função da chave? É interromper ou ligar o circuito. Quando essa chave está aberta, ela interrompe a passagem de corrente naquele ponto ali e, portanto, interrompe todo aquele caminho. Chave aberta significa interrupção de corrente. Quando a chave está fechada, a gente diz que a corrente está circulando, portanto, o circuito está fechado, está circulando corrente. No caso do nosso desenho aqui, a chave está aberta, pode ver aqui que está aberta, não há uma interrupção, e essa lâmpada aqui, portanto, está apagada. Se por algum acaso a chave for ligada, a lâmpada vai acender. E uma questão importante de considerar sobre a chave é que não importa a posição em que ela seja colocada, eu posso colocar ela antes da lâmpada ou depois da lâmpada, ela aberta vai interromper a lâmpada. Qualquer interrupção em qualquer ponto do circuito, do caminho, como é um caminho único, não tem alternativas para a corrente, só existe esse caminho, a corrente vai deixar de circular. Outro dispositivo do circuito é o resistor. E o que o resistor faz? Ele oferece dificuldade à passagem da corrente. O símbolo do resistor é esse daqui. O que o resistor faz ao oferecer dificuldade à passagem de corrente? A corrente elétrica, para conseguir atravessar por esse resistor, a corrente elétrica que vem por aqui, digamos, vai ter que gastar energia para fazer essa passagem. Esse gasto de energia vai ser representado de que maneira? Se esse resistor for um aquecedor, essa energia que é perdida vira calor. Se o resistor for uma lâmpada, parte dessa energia vira luz, outra parte também vira calor.
Se for um motor esse resistor, vai virar trabalho. E por aí vai. O que está acontecendo? A corrente, ao passar por resistor, transforma a sua energia potencial elétrica em outra forma de energia, dependendo do tipo de resistor. A corrente, ao atravessar o resistor, perde potencial. Ela sofre uma queda de tensão, ela sofre uma queda de voltagem. Se eu for medir a voltagem antes da corrente atravessar o resistor e a voltagem depois da corrente atravessar o resistor, eu posso ter certeza que a voltagem no ponto A vai ser maior que a voltagem no ponto B. Isso porque a corrente sofreu, então, uma queda de potencial ou uma queda de tensão ao atravessar a resistência. O valor dessa queda, dessa diferença de potencial antes e depois da resistência, é dada pela equação V igual a R vezes I. V é a diferença de potencial antes e depois da resistência, R é o valor da resistência em questão e I é o valor da corrente. Agora que eu já conheço todo mundo, eu posso representar o meu circuito na forma de um esquema usando os símbolos para cada dispositivo. E o que nós vamos ter é exatamente isso aqui. Aqui é o gerador, a chave e o resistor. Fica bem mais simples de representar dessa maneira o circuito elétrico e é assim que eles vão aparecer para nós na sequência das aulas e na resolução dos exercícios. Bom, eu vou discutir com vocês agora uma característica muito importante do circuito elétrico, mais especificamente da corrente que circula no circuito. E para isso eu vou fazer dois desenhos aqui de dois circuitos. Eu vou parar de fazer os desenhos bem retinhos, eu vou fazer agora na mão livre, que fica mais fácil, fica mais rápido, mais simples. Então eu trago para vocês um circuito de caminho único. Aqui eu coloquei dois resistores nesse circuito de caminho único. E o outro desenho é um circuito com dois caminhos, com duas possibilidades. Depois, mais além, num próximo vídeo, a gente vai discutir melhor as características de cada tipo de circuito, de caminho único, de mais de um caminho. Mas o que eu quero trazer para vocês agora é uma característica que se observa na corrente elétrica. A corrente elétrica no circuito, ela não gasta. Ela é sempre a mesma. A corrente elétrica não é consumida no circuito. O que é consumido é a voltagem. A corrente não se gasta. O que eu quero dizer com isso? Significa que a corrente que sai aqui do polo positivo da bateria, que vamos chamar de I, é a mesma que vai chegar no polo negativo. Não há perda de corrente ao longo do circuito. No circuito de caminho único, eu posso fazer uma medida de corrente em cada um dos pontos e vou observar que a corrente é igual em todos os pontos. Como ela não gasta, ela vai ser sempre o mesmo valor. Atravessar a resistência não consome a corrente, consome a voltagem. Essa característica aqui é bastante importante. Tá? A corrente não gasta. No circuito de caminho único, ela é igual em todos os pontos. Já no circuito de mais de um caminho, o que acontece? A corrente sai do polo positivo, vamos chamar aqui de I. Quando chegar aqui, ela vai encontrar um ponto, uma bifurcação, que a gente chama de nó. Nó é o encontro de três ou mais condutores. Eu tenho esse condutor aqui para baixo e outro condutor. Esse encontro forma um nó, uma bifurcação. E o que vai acontecer com a corrente quando ela encontrar um nó? Ela vai perceber na bifurcação duas possibilidades de caminho e ela vai se dividir. Uma parte vai vir por esse caminho, eu vou chamar de I1, a corrente do caminho 2, e outra parte vai seguir por este caminho aqui que eu vou chamar de I2. E como a corrente não gasta, ela se conserva, se eu somar I2 com I1, tem que dar o mesmo valor da corrente que saiu do gerador. Ela se dividiu, mas ela não gastou. A corrente total do circuito continua a mesma.
Tanto é que quando ela chegar de novo nesse nó aqui, ó, as correntes vão se reencontrar. As correntes que tinham se dividido agora vão se juntar novamente para voltar a formar uma corrente total I, que vai ser a corrente que chega no gerador. A corrente pode sofrer N divisões ao longo do circuito, mas no final, quando chega no polo negativo, vai chegar a mesma corrente que saiu. Ela se divide, mas se junta depois.